volta dos bancários ao trabalho é marcada por filas nas agências e reclamação dos clientes. Muita gente ficou insatisfeita com o atendimento. Briga entre motoqueiros pode ter iniciado um incêndio que destruiu uma fábrica de móveis planejados em Americana. O proprietário calculou o prejuízo em mais de R$1 milhão. Depois de anos de reclamação dos moradores da Vila Industrial em Campinas, a Prefeitura confirma que festa de carnaval vai mudar de lugar e ainda estuda opções. Futebol, fim de semana ruim para os times de Campinas. Ponte Preta volta a perder no Brasileirão e o Guarani se despede da Série C com um empate. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A Justiça decretou hoje a prisão preventiva de 6 pessoas em Mogi Guaçu. O grupo é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes que atuava na região. 3 estão foragidos. Segundo a polícia, a organização criminosa tem ramificações no estado do Paraná. Parte da quadrilha foi presa depois de um trabalho de 4 meses do setor de inteligência dos policiais da Delegacia de Investigações Gerais. Os criminosos eram especializados em roubar caminhonetes como estas, que custam em média R$150 mil. Os veículos eram roubados nas cidades de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Iracemápolis, Santo Antônio de Posse, Mogi Guaçu, Itapira, Jaguariúna, Arthur Nogueira e Limeira. As ações aconteciam no fim do dia, quando já estava quase anoitecendo, e sempre em lugares próximos a rodovias, para facilitar a fuga dos criminosos. Após o roubo, os veículos eram deixados por até 3 dias em vias públicas, porque se tivessem rastreadores, os bandidos não seriam localizados pela polícia. Depois disso, as caminhonetes eram levadas para o estado do Paraná e de lá seguiam para o Paraguai, onde eram vendidas. Eles iam num veículo até o local, tá? 2 desciam e com arma efetuavam a abordagem da vítima. Valdinei da Silva, de 43 anos, conhecido como Tico, um dos líderes do grupo criminoso, o pai dele, Elias da Silva, de 78, e o genro, Leandro Souza Santos, de 29, foram presos. Outros 3 homens, Luiz Henrique Siqueira, de 37 anos, conhecido como Cipó, Carlos dos Santos Correia, de 44, o Tico, e Robson Aparecido Oliveira, de 24, o Binho, que também é genro de Valdinei, foram identificados, mas estão foragidos. O objetivo da polícia agora é localizar os outros 3 assaltantes. Isso, são 3 que nós ainda não capturamos, 2 inclusive são naturais do estado do Paraná, têm uma residência em Campinas, mas também residência no estado do Paraná. Então agora uma segunda etapa para localizar esses 3 e até recuperar os veículos, né? 3 pessoas ficaram feridas hoje à tarde depois que uma mulher de 82 anos bateu o veículo em 3 carros e atingiu uma árvore no centro de Campinas. Segundo testemunhas, ela tinha acabado de abastecer uma picape em um posto de combustíveis que fica em frente à prefeitura da cidade quando engatou primeira marcha. Bateu em um veículo e em uma árvore. O carro parou quando atingiu o muro de uma escola de inglês. Em seguida, ela deu ré e bateu em mais 2 automóveis. 3 pessoas ficaram levemente feridas. A motorista chegou a passar mal e foi socorrida no próprio posto. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia. E também hoje à tarde, em Campinas, o motorista de ônibus do transporte urbano derrubou um poste no Jardim Campos Elíseos. De acordo com testemunhas, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia. A empresa Campibus, responsável por parte dos veículos da linha 213, diz que vai tomar as medidas cabíveis caso seja provada a embriaguez. Ninguém ficou ferido. E a polícia procura o motorista que atropelou 2 pessoas neste domingo e fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu na rodovia que liga Campinas a Mojimirim. Segundo informações da polícia rodoviária, o casal seguia de moto no sentido Jaguariúna quando foi fechado por um carro no acesso à rodovia Dom Pedro I.
A SP-340 foi interditada e o helicóptero Águia da Polícia Militar participou do trabalho de atendimento aos feridos. Ana Carolina Della Valle, de 29 anos, que estava na garupa, foi levada em estado grave para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Já o condutor da moto, Vitor Greco Cruz, foi encaminhado para o Hospital Ouro Verde. A polícia deve analisar as imagens de monitoramento da rodovia Ademar de Barros para tentar identificar o responsável pelo acidente. O motorista que dirigia o carro pode responder pelo crime de lesão corporal culposa e omissão de socorro. Segundo o boletim médico divulgado pelo HC da Unicamp no fim da tarde, Ana Carolina Della Valle permanece internada em estado grave. Vitor Greco, que conduzia a moto, teve ferimentos leves e está fora de perigo. Uma briga entre motoqueiros pode ter iniciado um incêndio que destruiu uma fábrica de móveis planejados em Americana neste domingo. O proprietário calculou o prejuízo em mais de R$1 milhão. Hoje pela manhã ainda foi possível ver fumaça no prédio. O teto da empresa desabou e os fios de energia também foram atingidos. O barracão abrigava materiais altamente inflamáveis, como madeira, espuma e caixas de papelão, o que pode ter facilitado a propagação do fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros passaram quase toda a madrugada de domingo controlando as chamas, que atingiram quase 5 metros de altura. A polícia acredita que o incêndio começou por causa de uma briga entre dois grupos de motoqueiros durante uma festa que aconteceu numa área vizinha. As motocicletas se incendiaram, propositalmente por alguém que colocou fogo ou não, elas pegaram fogo e o fogo acabou se alastrando aí e atingindo a empresa. O dono da empresa calculou o prejuízo em mais de R$1 milhão. O maquinário se perdeu, estoque se perdeu, né? O salão se perdeu, está tudo condenado. Vai fazer o quê? Não sei. Quase uma semana depois da apreensão de 8,5 toneladas de maconha em Indaiatuba, a Polícia Civil ainda aguarda autorização para destruir a droga. O processo de incineração do entorpecente depende de liberação da Justiça, um protocolo exigido principalmente por causa da grande quantidade apreendida. O problema é resultado da falta de um local apropriado e seguro para armazenar o material, que por enquanto segue sob escolta policial na delegacia de Indaiatuba. A maconha foi apreendida em uma chácara da cidade na noite da última terça-feira. 4 pessoas foram indiciadas por tráfico de entorpecentes e estão presas. Um adolescente foi levado para a Fundação Casa de Sorocaba. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que está acelerando o processo de licitação para instalar bloqueadores de telefone celular em 23 penitenciárias paulistas, incluindo o Complexo Penal Campinas Hortolândia. Segundo Alckmin, o pregão que já foi aberto deve ser concluído em novembro e as instalações estão previstas para começar em dezembro. A ação faz parte de uma ofensiva do Estado contra o crime organizado. Uma força-tarefa também foi criada para avaliar escutas telefônicas do Ministério Público para identificar e punir policiais militares suspeitos de ajudar os bandidos. Daqui a pouco você vai ver que a volta dos bancários ao trabalho em Campinas foi marcada por filas enormes nas agências e reclamação dos clientes.